Bom, essa é a forma aqui que eu aprendi a programar. Eu aprendi a programar não exatamente com os computadores do mesmo modelo do PDP-11 da Bell Labs, que o Rich and Thompson, que são os criadores do Unix, estão utilizando aqui, mas eu aprendi alguma coisa muito próxima que isso daqui para eu programar em C, que foi uma das linguagens que eu aprendi a programar lá em 1998, quando eu comecei nessa brincadeira. Claro, já tinha teclado, já tinha mouse, já tinha tela. Aqui, nesse exemplo, nem tela tem. É uma impressora que vai cuspindo dados ali. Mas o que eu quero trazer para você é uma reflexão do porquê. Se a gente analisar por onde as coisas estão caminhando, a tendência é que não tenhamos mais interface. Veja que nessa provocação, nesse ensaio aqui que a gente está falando, que é meramente especulativo ou opinativo, inclusive, não estou dizendo que vai acontecer, mas se você concordar com esses argumentos lógicos, você muito provavelmente vai chegar nessa solução também, na mesma conclusão também. E, claro, numa solução que a gente já vai discutir daqui a pouco. Então veja que aqui eles estão utilizando isso, uma coisa totalmente arcaica, que, aliás, faça um teste, abrindo parênteses aqui, deixa um notebook na mão de uma criança que não utilize notebook, que não esteja tão acostumada assim, você vai ver o dedinho dela na tela percorrer, ou seja, as crianças de hoje em dia já não sabem utilizar mais mouse e teclado, imagine um computador desse. E é a primeira vez na história em que as máquinas querem aprender a falar com os seres humanos, e não o contrário. Porque se você for parar para imaginar, uma linguagem de programação nada mais é que um diálogo de homem e máquina em que você faz um diálogo com um componente eletrônico, ou melhor, mais de um componente eletrônico, citando para ele operações e ordens do que ele deve fazer uma determinada sequência lógica chamada de algoritmo. Agora, as máquinas que querem que o ser humano possa dizer na nossa linguagem o que a gente quer. Então veja aqui, saímos de algo totalmente jurássico pré-histórico como isso, e nem faz tanto tempo assim, nós estamos falando aí da década de 60, 70, para algo que nós, sim, já temos uma coisa bem mais moderna, que são essas interfaces com aparelho celular e tudo mais, para algo como isso daqui. Ou seja, para algo que eu possa simplesmente chegar e conversar. Ou seja, como nas próprias palavras de um dos meus mentores, o Bruno Piscinini, você tem agora um Einstein conectado ao notebook, em que você pode perguntar para ele o que você quiser. Vamos colocar aqui em perspectiva, lado a lado, e veja a principal diferença disso com isso. Aqui eu tinha um teclado, uma impressora para cuspir algum tipo de dado em que eu ia computando algum tipo de informação, eu desligava essa máquina e se ela não tivesse disco rígido, eu teria que fazer toda a programação de novo para alguma coisa que eu simplesmente tenho agora a possibilidade de fazer qualquer pergunta e ela tem quase tudo, ou quase toda, a informação do mundo. Como que está seguindo a interação de um homem com máquina? E aqui eu fiz uma pesquisa sobre como emagrecer. Aliás, eu também fiz essa mesma pesquisa aqui no Google Trends, que ele mede ali a tendência de busca dentro do Google. E aqui nos últimos 12 meses, a categoria ChatGPT, ou melhor, o termo de pesquisa ChatGPT, está ganhando disparado do termo emagrecer. Isso porque mais de 50% da população aqui no Brasil já está numa linha de sobrepeso indo para obeso. Então nós estamos falando aqui de pessoas hoje que estão muito mais interessadas em aprender o ChatGPT, aprender sobre inteligência artificial, do que, propriamente dito, querer emagrecer. Claro que é muito gostoso comer um bombom e a gente sabe que emagrecer é uma coisa chata e tecnologia, principalmente para mim e para você, é uma coisa muito mais legal. Eu sei que meu IMC já está beirando os 27, então a gente já tem que começar a se preocupar com alguma coisa, mas veja o quanto isso traz uma perspectiva de cultura de uso disso. Eu não vou nem trazer para cá, porque a grande maioria das pessoas sequer utilizaram hoje um teclado, mas vamos trazer para essa perspectiva em que mais de 90% da população brasileira já possui telefone celular para isso daqui. Qual é o andamento? Qual é, então, a interface que todas essas pessoas estarão acostumadas a utilizar? Bom, é bem verdade que a grande maioria das pessoas, e aqui eu não tenho volume quantitativo de buscas, o Google não coloca isso pra gente, mas se a gente comparar dois termos, a gente pode ter uma noção de quantidade. Ou seja, tem mais pessoas, muito mais pessoas interessadas aqui
em 23 de novembro de 2024 em ChatGPT do que emagrecer. Podemos falar aqui numa relação de quase 10 vezes mais, ok? E como resposta a esse tipo de interface, a esse tipo de tecnologia e demanda, até o próprio Google está trazendo aqui ele, que é o buscador universal do mundo, em que todas as pessoas estão acostumadas a utilizar, já está trazendo então uma interface que, claro, ele ainda não matou totalmente a interface do Google, não colocou aqui uma interface totalmente ou 100% conversacional, que é essa como do ChatGPT, mas já deixou bem claro que, olha, a gente vai para essa tendência até matando o próprio modelo de negócio tradicional que o Google já tem hoje, que é de vender propagandas, não é isso? Porque aqui do lado ele coloca as propagandas e ele vai colocar aqui alguma coisa relacionado à sua busca, ok? E você agora que está nesse turbilhão, está aprendendo automação, está aprendendo a fazer tudo isso, o porquê que você deveria ficar ligado? Porque veja, você que quer criar um SaaS, você que quer automatizar uma empresa, você que quer fazer isso, qual seria a menor fricção? Ou qual seria o, a parte mais fácil para o seu usuário? Que é a secretária da empresa que você está automatizando, do médico em que os pacientes estão utilizando ali, querendo marcar uma consulta, do próprio médico falando deles, querendo saber como anda as suas consultas, a sua agenda, ou então para mim, que sou um empreendedor digital, que quero saber das minhas campanhas, qual seria a melhor interface? Aonde eu iria me sentir mais confortável? Iria me sentir confortável nisso? Com certeza não. Nisso daqui é o que a gente tem atualmente. Mas com certeza, se eu tivesse a possibilidade de ter uma tela em que eu não tenho que apertar botão nenhum e simplesmente chego o celular próximo e falo como estão as vendas de hoje e ele possa retornar todo um relatório para mim, é muito mais humano, numa perspectiva de interface de homem-máquina, do que isso daqui. Você concorda comigo com esse ponto? Então, se isso daqui é, digamos, uma realidade que ela não está muito distante de acordo com esse nosso ensaio lógico, a conclusão inevitável é que, sim, você precisa começar a investir em interfaces em que eu converso com o meu usuário, o que vai facilitar bastante o nosso desenvolvimento, para falar a verdade. Tudo que eu preciso pegar agora como um cara que cria automações é plugar um bot num WhatsApp, que é, digamos, a ferramenta número 1 que todo brasileiro sabe utilizar. Temos as tias do Zap, os grupos de família, temos as crianças, temos todo mundo aqui trabalhando dentro de um WhatsApp. Então, para elas, em que já não é mais estranho aquela ferramenta, aquele aplicativo, tendo então agora a possibilidade de falar aquilo que eu quero e as máquinas entendendo, é um cenário muito mais interessante e favorável do que esse daqui. E o que você pode fazer, digamos assim, para avançar isso? Porque até aqui a gente fez um ensaio meio muito abstrato. Agora indo um pouco mais para a realidade, se você concorda com esses saltos lógicos que são baseados aqui em detalhes históricos, é aprender a única habilidade que vai fazer com que você possa, então, entregar respostas muito mais, digamos, ok para aquele que o usuário pergunta. É o prompt engineer. E o que é o prompt engineer? Ou engenharia de prompt, ou somente prompt. É a forma de você perguntar para a inteligência artificial. Porque, como um dos meus mentores, no caso o Bruno Piscinini, já comentou comigo, e ele deu esse exemplo que eu achei muito legal, a inteligência artificial ou modelo é como se você tivesse o Albert Einstein no sótão da sua casa. Ele está ali com o computador, com acesso à internet, e para que você possa saber de qualquer coisa, é só você perguntar para o Albert Einstein. Só que se você perguntar para esse indivíduo tão inteligente, no caso, criando essa analogia aqui com o ChatGPT, a seguinte mensagem: Olá, tudo bem?
ele simplesmente vai responder que sim, ele está ótimo. Então eu usei aqui todos os neurônios eletrônicos com todo o modelo mais potente, um dos modelos mais potentes do mundo, para simplesmente ele responder: Oi, tudo bem com você? Então veja como agora, diante desse desafio em que as interfaces irão desaparecer, ou seja, os botões, as telas irão desaparecer, qual que é o gap ou seja, qual é o buraco ou quem consegue suprir esse buraco de uma máquina que sim, ela está fazendo um esforço para se conectar, mas que ela precisa que você ainda pergunte direito. Porque se você fizer essa pergunta também pro Albert Einstein, e aí, Albert, beleza? Com todo o cérebro dele, o que ele vai responder? Beleza. Entende esse novo desafio? E agora, o que de fato você precisa começar a se preocupar, e não mais, talvez, claro, dependendo do que você estiver desenvolvendo no trabalho, mas, digamos, muito menos UX, botões, cores e muito mais conversação. Muito mais saber o que você deve perguntar. E não adianta soltar isso para o usuário, porque se você soltar isso para o médico, muito provavelmente o médico também não vai saber perguntar. E é claro que ele não vai perguntar se a inteligência artificial está bem, mas se ele fazer uma seguinte pergunta: quais são as minhas consultas de hoje? É muito provável que os modelos que hoje estão, sim, bem modernos, mas ainda e capazes, mas ainda longe do que o ser humano tem a capacidade de entender de contexto, até porque a gente tem um contexto muito mais abrangente que envolve o mundo real com o virtual. Eu sei qual é a temperatura, eu tenho uma noção de dia e noite, eu tenho uma noção com quem eu estou falando, eu conheço a história desse médico, então muito provavelmente eu vou conseguir dar uma resposta muito mais acertada do que uma inteligência artificial que só possui dados e pouco contexto. Então agora você, como profissional, o seu trabalho vai ser colocar contexto, colocar dados e fazer uma engenharia de prompt, ou seja, já pré-formatar essa pergunta para entregar de bandeja para esse médico. E existe uma forma de você fazer isso, exatamente com o Prompt Engineer. Claro que você não vai entregar aqui um ChatGPT tão aberto assim para o médico, mas agora você faz uma automação, conecta no WhatsApp, em que você já pré-programa, dando o contexto e intencionalidade daquela pergunta para o modelo, para que de fato, então, ele possa trazer respostas muito mais poderosas. Aí sim, você vai entregar um contexto e uma pergunta certa para o Albert Einstein conseguir fazer aquilo que você realmente deseja. E então, você começa a perceber até o nível de interesse das pessoas e a própria oportunidade já está colocada à mesa. Temos aqui então duas pesquisas, ChatGPT e emagrecer de vez. Hoje, mais de 50% da população já está com sobrepeso ou obesa. E veja que no Google, as pessoas estão muito mais preocupadas em querer aprender ChatGPT do que emagrecer. Eu sei que emagrecer é chato, porque a gente tem que comer salada, fazer dieta e exercícios, mas veja, as pessoas estão muito mais interessadas em saber como utilizar a inteligência artificial do que cuidar da própria saúde. Isso vai começar a se tornar, a partir de agora, muito mais, digamos, natural utilizar isso, acoplado talvez num WhatsApp, para que a gente não tenha que abrir toda essa interface, do que isso daqui. E eu não vou nem falar dessa outra questão, ok? Eu ainda deixo mais uma provocação. Aqui, claro, as pessoas estão utilizando aqui ainda o ChatGPT nos seus celulares. E eu não desgrudo do meu, eu não sei você, mas tudo que eu quero agora e tudo que eu pergunto, eu já abro o aplicativo do ChatGPT. Mas imagine como vai ser daqui para frente a demanda por esse tipo de profissional, principalmente quando tivermos isso daqui, um aparelho que possa conectar diretamente com uma interface invisível. Por quê? Porque os computadores que hoje já estão fazendo um esforço para para se comunicar conosco, aprendendo o nosso idioma e não mais ao contrário, porque quando eu aprendi a programar, eu que tinha que me comunicar com o computador fazendo algoritmos, mas agora o computador que consegue comunicar comigo com uma interface zero fricção. A interface não existe se fundimos. Como será a necessidade ou
o quão será tão necessário esse profissional que possa agora programar a inteligência artificial? Ou melhor, criar prompts e coisas que possam entregar respostas que as pessoas querem. E você acha que as pessoas estão ficando mais ou menos pacientes para procurar alguma coisa? Você já tirou a conclusão. É extremamente necessário que a resposta venha de bate-pronto, o mais rápido possível, de preferência sem texto, falado, em áudio e imagens. Se você concorda também com esse ensaio e se talvez eu não elucubrei demais na lógica e não fiquei viajando na maionese, coloca aqui nos comentários se você também acha que o modelo de front-end ou a forma como comunicamos com as máquinas vai mudar e, portanto, a forma que nós utilizamos hoje vai morrer. Deixa aqui nos comentários, compartilha esse ensaio e de repente você pode colaborar aqui também com a gente.